Eu sou Simone Coelho, psicóloga organizacional, design instrucional. Eu vim falar hoje sobre 7 sinais que demonstram uma liderança ineficaz. Vamos lá? A primeira coisa que precisamos entender é que a liderança ela é definida pelo comportamento. Eu coloquei até o Obama aqui, que é um exemplo de liderança, que ele reúne as características que um líder precisa ter para que consiga atingir os seus resultados, porque um líder de verdade, ele precisa apresentar essas características que nós vamos falar agora para inspirar as pessoas, porque senão, se ele não é uma fonte, uma referência de comportamento, o liderado nunca vai dar credibilidade para o seu líder. Então, é preciso que o líder inspire as pessoas. E para que ele inspire, ele precisa transmitir confiança. Isso é fundamental. Se a gente não confia em uma pessoa, nós não dizemos tudo o que pensamos, não compartilhamos sentimentos nem percepções. Então, é muito importante que tenha a questão da confiança. E o fato de não ter confiança, eu não consigo trazer essa pessoa para mim. Porque ela vai estar sempre com o pé atrás. Eu não sei, ele está falando isso, mas não sei, desconfio, acho que não é bem assim. Pela reação dele eu senti que é outra coisa. Então, todas essas percepções acabam atrapalhando o desenvolvimento de uma equipe inteira e de uma área. Então, ser exemplo é um fator chave. Aqui falamos de atitudes éticas, de bom senso diante de situações de conflito, que é necessário ter. E aí a gente pode dar um exemplo, né? É como um produto. Às vezes o produto é muito ruim, o marketing do produto é excelente. Ele promete mundos e fundos, mas aí na prática descobre-se que o produto não é bom. O que era bom era o marketing. E com o líder acontece a mesma coisa. Ele pode fazer um marketing muito bom, mas se ele não for um bom líder, isso vai aparecer em algum momento. E nos piores momentos, e pode acabar aí com uma demissão, com uma atitude mais séria, tá? Então, é muito importante que o líder, ele inspire, transmita confiança, dê o exemplo e, principalmente, seja ético. E aí a gente tem o exemplo do Obama, que é muito bem visto com relação a esses quesitos, que é um exemplo. Vamos começar falando 5 características importantes que denunciam um mau líder. Se o líder tiver pelo menos uma delas, já é grave. Se tiver 2, 3 ou todas, aí piorou muito. Então, precisa repensar aí as situações. O que o líder não pode ser? Ele não é um bom líder. Bonzinho. Se você ouve falar, o líder é bonzinho. Eu ouvi uma colaboradora falar, meu líder é bonzinho. Pede para ele é tão bonzinho. Se você ouve isso, desconfie. Líder bonzinho, que se mostra muito manso, que está sempre sorrindo, pode estar encenando bem e pode não ser real. Pode ser uma máscara aí que pode ser utilizada para fazer uma média com os superiores, com os liderados, mas o líder verdadeiro ele não é bonzinho, porque ele precisa saber a hora de cobrar, ele precisa saber a hora de ceder, ele precisa entender que nem sempre ele está correto nas suas questões, nas suas opiniões e percepções. Então, ele precisa ter muito bom senso. E se ele se mostrar muito bonzinho e ele não for bonzinho, uma hora essa máscara cai. E aí fica feio. Não só para o líder, mas para a empresa, para a área, para outras áreas. E ele também não pode ser mal. Ele não pode ser um cara que ele faz alguma coisa para prejudicar o seu liderado, ou ele faz alguma coisa para prejudicar uma pessoa de uma outra área, um par dele.
isso também não é correto, isso não demonstra liderança. O líder fofoqueiro. Aqui nós temos muitas reclamações de colaboradores com relação a essa questão. Líder fofoqueiro, o que ele faz? Ele se envolve diretamente com as fofocas da sua equipe. E ele acaba fazendo esse papel de disseminar a fofoca. E aí ele não fica restrito só à sua equipe, porque quando ele tem essa prática, esse perfil, ele começa a espalhar essas informações, essas fofocas para outras áreas. E aí ele começa a falar mal de um outro gestor, começa a falar mal de um outro colaborador, e por aí vai. E isso serve como um estímulo para a sua equipe, que não é legal. Por quê? Porque a sua equipe olha para você e fala, meu chefe é fofoqueiro, então eu também, isso é um aval, isso é um sinal positivo de que eu também posso ser. E aí a gente tem um outro problema quando o líder é fofoqueiro. Se entra uma pessoa nova na equipe e essa pessoa não tem esse perfil de fazer fofoca, de gostar de falar das outras áreas das pessoas, a pessoa fica deslocada, porque ela não tem nem apoio do líder, porque o líder faz parte da panelinha. Então, fica muito complicado. Essa é uma reclamação constante de pessoas que se mostram desmotivadas no trabalho. Então, essa é uma questão muito importante, porque o líder tem um papel fundamental na motivação das pessoas e no funcionamento dessas equipes. Outra coisa, o líder que é parcial. Quando ele tem afinidade com um ou outro colaborador, porque é meu amigo, frequenta a minha casa, e tudo que ele fala eu escuto. Ainda mais se esse colaborador que é amigo, se ele tiver uma mente mais manipuladora, ele tende a influenciar esse líder de uma forma ruim. E aí, o que acontece? O líder não sendo parcial, sempre ele vai ter uma atitude que ele não vai pensar no todo, ele não vai ouvir o outro lado da história. Então, o líder que já chega, alguém falou alguma coisa, ele aceita aquilo como uma verdade e acabou. Isso é muito ruim, porque ele não tem inteligência para lidar com as situações de conflito. Então, a gente sempre precisa analisar os vários lados da história, as várias pessoas envolvidas. Antes, um verdadeiro líder faz isso, para depois tomar uma decisão, tá? E o líder arrogante. Aqui é muito interessante, porque a gente vê muito isso, líderes que têm um problema aí sério de autoestima, que aí já vem de uma história de vida, de dificuldades que a pessoa teve, e aí ela se torna uma pessoa arrogante, ou seja, ela usa da liderança para mostrar o seu poder de autoridade sobre as pessoas. O líder se sente no direito de decidir o que é bom ou ruim por um membro da equipe, decide no final. Então, assim, não pergunta, olha, o que você acha disso? Concorda? Não, mas se você concordar ou não, não interessa, é o que eu decidi. Esse é o líder arrogante. Ou seja, ele pensa nele, nas questões dele, mas ele não leva em consideração o que a outra pessoa está dizendo, porque ele tem a sensação de poder, que é uma sensação falsa, né? Vamos combinar que essa sensação dura pouco. E o líder que é relapso e omisso. Então, aqui eu posso dar a seguinte situação, exemplo, que é muito comum. Então, o relapso, quando está acontecendo uma situação grave na equipe, como, por exemplo, um assédio moral, o líder relapso, ele omite essa situação, ele abafa. Ele, muitas vezes, ele desacredita a pessoa que está trazendo aquela informação. E aí tem a ver também com a questão da parcialidade, se ele é amigo da pessoa, ele não vai querer ir contra aquela pessoa, e aí a gente cria uma situação de omissão gravíssima e mostra uma incapacidade de liderar pessoas. Porque se eu, como líder, protejo um subordinado,
porque eu sou amiga, porque eu gosto, e eu prejudico o outro que está sofrendo um assédio, eu realmente não tenho condições de ser líder, né? Porque isso não é uma liderança. Eu viro, além de não ser líder, viro um assediador. Isso se também não começar a fazer o assédio com a pessoa, que é muito comum. Às vezes começa com um par e quando você vê o líder já influenciado pelo par, acaba assediando a pessoa, a vítima em questão. Então é muito complicado isso. E para ilustrar essa situação, e infelizmente essa situação não é apenas uma historinha, ela ocorreu de fato, né? Não deveria, mas isso ocorreu e ocorre frequentemente nas empresas. Então, quando um líder é conivente, aqui eu tenho uma situação que foi observada no ambiente corporativo e que mostra essa característica de uma forma muito objetiva. Então, eu tenho a líder e ela pergunta: você não recebeu o invitation da reunião? Nossa, vou verificar. Só que esse nossa dela já ficou parecendo meio estranho, né? Porque ela que administra essa parte. E aí a colaboradora fala: não, por isso eu vim perguntar, acho que não me colocaram. Entra os outros dois integrantes da equipe e a pessoa que manda os invitations, que é uma pessoa que já não gostava da colaboradora, já sentiu uma ameaça, falou: ah, não coloquei, acho melhor não colocar, não vai agregar em nada. Aí o outro integrante fala: vamos acabar logo com isso, já eliminamos de uma vez. E a líder ali, no meio dos dois, como ela já tem um perfil influenciável, ela fala: ah, vocês acham? Ó, então, ok, tá decidido. Mas antes ela queria integrar a colaboradora. Só que aí houve uma manipulação de informações, fatos, e que ela se convenceu de que realmente os dois integrantes da equipe, que ela ouvia tanto, estavam corretos. E aí ela chama a pessoa: ah, vamos na sala, um minuto, para conversar. E aí vem o pensamento dos dois, né? Aqui não tem lugar para você, sempre foi só nós. Aí a outra: eu preciso me livrar dela, já sei, vou envenenar. Então, essas pessoas que não têm boa intenção, esses colaboradores que se sentem ameaçados muitas vezes com a competência de um outro novo colaborador, acabam criando uma situação aí de conflito, de rivalidade que chega no extremo. A líder acaba cedendo à pressão da própria equipe. Ah, pode pegar suas coisas, vai embora e demite a pessoa. E aí aqui tem uma coisa interessante, né? Eu coloquei aí os balõezinhos, porque tem um fato aqui muito importante que as empresas precisam levar em consideração. Aqui a moça fala, né? Ufa, voltarei a ser a única, não suportava mais uma concorrente, que é bem o que parecia, pelas reações que ela tinha, e me livrei de mais um, já são 3, agora só falta tomar o lugar da chefe. No caso do rapaz, descobriu-se depois que ele já tinha essas práticas antiéticas de puxar o tapete, de prejudicar pessoas em outra empresa que trabalhou, porque essa colaboradora conhecia uma pessoa que trabalhou com esse cara. Então, a gente começa a ver aí que tem um histórico. Onde começou o problema? Já na seleção. Opa, eu selecionei uma pessoa que já criou esse tipo de problema em outra empresa. Então, são coisas aí que o RH precisa repensar. E os líderes precisam estar atentos ao perfil dos seus liderados. Então, ser influenciável não é um bom negócio. Amigo de interesse, né? Muitas vezes esses subordinados, eles fazem isso com o colaborador, mas na primeira oportunidade eles puxam o tapete do chefe, que aí não é tão amigo assim. Então, precisa tomar muito cuidado com essas pessoas. A gente sempre fala, né? As pessoas batem nessa tecla, mas parece clichê, mas não é. Contrate caráter e desenvolva habilidades. Porque se não tiver caráter, não tem habilidade que se salve por muito tempo. Não é sustentável.
dentro de uma organização. A gente precisa de pessoas boas, boas de coração, pessoas empáticas, pessoas que estão ali para produzir, para melhorar, para integrar, e não pessoas para dividir, para criar conflitos. Então, tem muitas coisas aí nesse meio que é papel do RH cuidar. Isso quando o RH funciona, né? Quando o RH não funciona ou não tem essa gestão, aí fica realmente difícil porque o líder não tem nenhum apoio. E aí a falta de habilidade desse líder em ver uma situação e cuidar para que ela se resolva da melhor forma, a melhor forma para ele foi a forma radical de demitir a pessoa, que não é a melhor forma, nós sabemos, principalmente no caso da colaboradora que tinha um trabalho reconhecido. Então, é muito complicado isso. Falando um pouquinho do líder autoritário, como que é esse comportamento do líder autoritário? É aquele que decide pelos seus colaboradores, inclusive decide o movimento que ele vai fazer dentro da empresa, o caminho que ele vai tomar, mesmo sem que ele concorde ou se sinta confortável com a situação. Isso é muito grave. Então, aqui, ó, e também aconteceu, tá? Tudo aqui, todas essas tirinhas são fatos reais de observação corporativa. São situações que aconteceram. Porque o melhor laboratório que nós temos hoje é o ambiente corporativo, para observar questões sobre liderança, comportamento. Então, aproveitar essa oportunidade para observar é um aprendizado muito grande para todo mundo. Quando o líder ser autoritário, não tem espaço para um relacionamento aberto, franco, para que esse colaborador traga o que ele está sentindo, se ele está ou não confortável com a situação, porque vem da necessidade desse líder de exercer essa autoridade, não porque eu tenho poder, que tem a ver com a questão do ego, né? E aí a líder fala: olha, eu pensei e acho melhor você ficar aqui, fazer essa atividade que eu estou mandando, diga-se de passagem. Quem sabe você muda de ideia e desiste de ir para outra área. Aqui você vê nessa fala uma clara manipulação. Olha, eu decidi que você vai ficar aqui. Eu acho que isso é o melhor para você. Aí a moça fala: eu gostaria muito de ir para outra área, porque é mais o meu perfil. Ela já tinha uma predisposição para ir para outra área que era realmente o perfil dela. Ah, mas eu estou te dando uma chance de ficar aqui e de repente gostar, porque eu acho bom ter alguém competente como você. Faço isso por você. Aqui a gente pega, né? Porque essa fala, faço isso por você, mentira. Não está fazendo pela pessoa. Se estivesse fazendo pela pessoa, ela ia escutar a pessoa e ajudar a pessoa a conseguir o que a pessoa quer. Aqui ela está dizendo não. É interesse meu ter alguém com a sua competência, então eu não vou deixar você ir para outra área. Isso é um ato de autoridade, né? É uma ditadura, praticamente. Aí a colaboradora questiona, né? Será que é por mim? Você sabe muito bem que eu tenho um perfil um pouco diferente e eu fui contratada por causa dele, inclusive. Fala, você pode falar o que quiser. No final eu decido, porque eu sou líder, se reclamar, não achar bom, te demito. Ela não falou com essas palavras, mas ela usou este tom, né, para falar, não, você vai gostar, tal, que é a questão da manipulação, né? Eu não tô nem aí porque você quer. Aqui é o que eu quero. Eu preciso de alguém que faça o que você faz. Ponto. A colaboradora fala estranho. Quando entrei aqui, a proposta era ser alocada para a minha função e que eu poderia me expressar e ser eu mesma quando eu não estivesse confortável. Ou seja, quando a colaboradora entrou nessa área, ela foi orientada, não, ó, aqui você pode ser você mesma, nós respeitamos a individualidade das pessoas, aqui todo mundo tem voz. Não é o que essa situação demonstrou. Aí aparece os dois lá da equipe. Acho que conseguimos. Contei sobre a conversa dela que eu vi. Assim só fica gente aqui para sempre sossegados, tomando café e fofocando.
E aqui tem um fato que é, assim, surreal, eu diria, usando as palavras do meu marido, surreal. Que essa colaboradora ouviu a colaboradora nova conversar com uma amiga no telefone, ó a fofoca, o ambiente. E a amiga dessa colaboradora falava no telefone o seguinte: oi, amiga, eu acho que você vai querer me matar se eu te falar, mas estou cansada do home office. Aí a colaboradora, que ia todo dia presencial, morava em outra cidade, falou assim para a amiga: ai, vou te matar mesmo, viu? Porque a minha filha reclama todo dia que eu troquei ela pela empresa, que eu não fico com ela. Opa, essa colaboradora ouviu isso e usou esta fala para envenenar a líder contra a colaboradora, falando que ela estava desmotivada porque ela tinha que deixar a filha em casa. Ou seja, uma atitude extremamente antiética de pessoas mau caráter que fazem de tudo para jogar um líder contra um liderado. Isso é muito ruim e muito grave, né? Porque é uma situação que, se o líder não observar, ele vai ser a próxima vítima, com certeza. E aí o outro rapaz falou: eu sempre convenço ela de fazer tudo o que quero. Aqui só fica quem eu deixo. Eu sempre fiz isso nas empresas, extermínio, que é exatamente as informações que foram trazidas de outras pessoas que conviveram com essa pessoa e que também foram eliminadas ao longo do caminho. Então, essa colaboradora não foi a primeira, já era a terceira pessoa a sair da área, porque existia aí esse conchavo, essas panelinha destrutiva, eu diria, que não é uma coisa legal. Uma coisa interessante é que, no caso dessa líder, esse rapaz, como ele já tem isso, e ele é muito manipulador, segundo as pessoas que trabalharam com ele em outro lugar, falaram que ele sempre foi soberbo, prepotente, sempre quis mandar nas pessoas. Então, essa líder era uma presa fácil para ele, porque ela é totalmente influenciável. Então, tudo que ele falar, ela acata. Tudo que ele fala, ela acata e ela faz. E aí, qual que é o perigo disso? É que, pelo nível de ambição que ele tem, e que já veio de outra empresa, com essa fama, a próxima pessoa que ele vai puxar o tapete é a chefe, com certeza, na primeira oportunidade que ele tiver. Então, isso é um alerta, porque às vezes o líder acha: ai, meu amiguinho, é bom para mim, mas na verdade, olha, eu acho que uma das maiores tristezas das pessoas boas e honestas, quando vão trabalhar numa empresa, é ver esses ambientes tóxicos. É ver que tem pessoas tóxicas que se mantêm ali no poder, que se mantêm naquele meio e que ninguém faz nada. Eu acho que isso é muito triste. Mas que aos poucos as empresas vão acordando aí para esse perfil. Então, se tivesse manipulador que consegue rapidamente, e mais de um, né, duas pessoas para influenciar um líder e fazer com que ele tome atitudes precipitadas e injustas, quanto mais a gente combater essa situação, mais saudáveis os ambientes tenderão a ficar. Senão, você perpetua aí uma situação. Se tiver alguém para ver o índice de rotatividade, se tivesse alguém vendo, ia perceber que a rotatividade da área está extremamente alta. Opa, tem alguma coisa errada aqui. E ia parar para pensar. Então, isso é uma coisa que as empresas precisam ficar muito alerta. As empresas e a gente que entra numa empresa e que está ali nesse meio, precisa tomar muito cuidado mesmo.